Mãe solteira encontra tesouro oculto de 234 milhões em ouro em mansão incendiada. Gabriela, 32 anos, levantava-se antes do sol. O despertador tocava às 5 da manhã e ela já sabia que o dia seria uma luta constante. Olhando para suas duas filhas dormindo tranquilamente, sentia um aperto no coração. Todas as manhãs, enquanto se arrumava para trabalhar como atendente em um hospital, sonhava em proporcionar algo melhor para elas. O hospital tinha um fluxo incessante de pessoas, cada uma com sua história marcada pela dor e pela esperança. Ela se movia entre as camas como a linha tênue entre a vida e a morte, absorvendo a angústia e a determinação de todos ao seu redor. Na vizinhança, as ruas eram vibrantes, mas também repletas de contrastes. Crianças brincavam entre carros, enquanto adultos olhavam de maneira desconfiada. A luta por sobrevivência era palpável. Tornar-se mãe solteira havia sido uma das maiores provas de sua vida. Gabriela enfrentava olhares de desaprovação, mas sempre carregava a cabeça erguida. A força e a garra eram suas companheiras diárias. Tudo mudou numa manhã ensolarada, quando um incêndio se alastrou rapidamente por uma antiga mansão no centro da cidade. Pessoas se aglomeravam, observando as chamas que engoliam a estrutura com voracidade. Gabriela, com sua curiosidade aguçada, decidiu explorar os destroços após o incêndio. Enquanto a fumaça ainda pairava no ar, ela se deixou levar por uma intuição inexplicável. A mansão estava em ruínas, mas uma porta secreta chamou sua atenção. Ao abrir, seus olhos brilharam com a visão. A sala escondida estava repleta de ouro e joias. 234 milhões brilhavam como estrelas em uma noite sem fim. Aquele tesouro pulsava a promessa de um futuro diferente, de um mundo livre da pobreza. Porém, a adrenalina deu lugar ao desespero. O que fazer com tudo aquilo? Gabriela sabia que não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a perspectiva de toda a comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As críticas começaram a surgir. Seus próprios familiares questionavam sua integridade, dizendo que aquilo poderia ser um fardo. Gabriela assim se viu envolta em uma tempestade emocional. As lembranças de lutas passadas a assombravam, enquanto olhares ferozes de desaprovação ecoavam em sua mente. Cada uma de suas decisões poderia reforçar ou destruir os laços de sua comunidade. Enquanto isso, a elite local, ciente da descoberta, começou a se mobilizar para tomar o controle da situação. A pressão aumentava e ela se perguntava se valeria a pena arriscar tudo que já havia construído. O que ela faria se isso significasse trair suas raízes? Ao mesmo tempo, Gabriela percebeu que não estava sozinha. A comunidade, em um gesto de solidariedade, se uniu para defendê-la, mostrando que sua luta transcendeu suas próprias ambições. Ela, que sempre enfrentou os desafios sozinha, agora carregava a esperança de muitos nas costas. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Gabriela se sentiu em um beco sem saída. O confronto entre suas aspirações e suas obrigações estava prestes a estourar. Ela ainda não sabia, mas sua escolha poderia mudar não apenas sua vida, mas de muitos outros ao seu redor. O que ela decidiria? O futuro estava ali, palpável e tentador, mas também envolto em incertezas. Gabriela estava prestes a tomar uma decisão que poderia ressignificar toda a sua trajetória. Gabriela respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. O brilho do ouro ainda dançava à sua frente, como se estivesse chamando-a para um futuro que ela nunca ousou imaginar. Mas, com cada pensamento sobre o que fazer, novas perguntas surgiam. E se a elite local decidisse que aquele tesouro deveria ser dela? O que aconteceria com sua família e seu bairro se a verdade sobre suas descobertas viesse à tona? As horas passaram como dias. Ao voltar para casa, sentia os olhares de todos ao seu redor. As mães que compartilhavam sua dor, o velho senhor que sempre pedia ajuda e até mesmo as crianças que brincavam despreocupadas na rua. Naquela noite, após colocar as meninas na cama, sentou-se sozinha na cozinha.
A luz branda da lâmpada iluminava o rosto cansado. Ela olhou pela janela, observando as estrelas que pareciam tão distantes. O mundo abafado lá fora parecia opressivo. Como uma mãe solteira, mais do que nunca, queria proteger suas filhas. Mas e se o tesouro fosse a possibilidade de um lar seguro, longe de críticas e em nome de um futuro melhor? Quando o sono começou a chegar, um som estrondoso rompeu o silêncio da noite. Gabriela pulou da cadeira, coração disparado. A curiosidade misturada ao medo a levou para a porta da frente. Assim que a abriu, ficou paralisada. Um grupo de homens, claramente da elite local, estava reunido na esquina. Suas conversas sussurradas e olhares nervosos falavam mais do que palavras. Ela imediatamente percebeu que a disputa pelo tesouro já havia começado. O instinto de proteção despertou nela uma força que ela não sabia que tinha. Se eles descobrissem o que ela havia encontrado, tudo o que havia construído poderia ser jogado fora. Mas havia um calor dentro dela, uma chama de determinação. No dia seguinte, ao entrar no hospital, ela teve uma ideia audaciosa. Conversou com alguns colegas e decidiu que a única saída seria se unir à comunidade de uma forma diferente. Criar um plano solidário onde o tesouro pudesse ser usado para beneficiar a todos, e não apenas a si mesma. Juntos, eles poderiam erguer um projeto que ajudasse a cidade a se reerguer, uma estrutura que oferecesse oportunidades a outros, como ela, que lutavam todo dia. As reuniões iniciaram com o apoio de pessoas que acreditavam que, mudando juntos, poderiam fazer uma revolução. Cada participante contava sua história, suas esperanças, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais forte. Mas, ao mesmo tempo, a elite continuava a se mover nas sombras, investigando e conspirando. Gabriela estava prestes a revelar seu plano em uma reunião da comunidade quando notou a presença de um homem misterioso à porta, observando. A tensão cresceu no ar. Ele tinha um olhar intenso e enigmático, e o coração dela acelerou novamente. Quem seria ele? O que ele queria? As palavras que pularam na ponta da língua de Gabriela foram engolidas pela incerteza. Ela estava prestes a falar, mas agora a vida da comunidade, seus sonhos e o futuro das suas filhas dependiam não só dela, mas daquelas vozes unidas. A pergunta que ecoava era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger suas meninas e seu bairro? O homem à porta cruzou os braços, quase como se estivesse avaliando o impacto de suas próximas palavras. O coração de Gabriela disparou. Havia muito mais nesse jogo do que ela poderia imaginar, e a verdade começava a se revelar. Gabriela respirou fundo e sentiu o peso da expectativa no ar. O homem à porta, com seu olhar penetrante, parecia capaz de desvendar todos os seus segredos. Ele não se moveu, apenas aguardou, como se esperasse que ela desse o primeiro passo. A sala estava cheia de rostos preocupados. O murmúrio da comunidade se silenciou um instante, todos aguardando a decisão de sua líder improvisada. Quem é você? Gabriela se fez ouvir, a voz um misto de firmeza e vulnerabilidade. O homem sorriu de maneira enigmática. Meu nome é Rafael, respondeu, desarmando um pouco da tensão. E eu sei mais sobre o que você encontrou do que imagina. O que ele disse deixou uma onda de desconfiança entre os presentes. Gabriela observou as reações ao seu redor, desde olhares intrigados a expressões de medo. A última coisa que precisavam era de mais complicações. O que Rafael queria e, principalmente, como ele sabia sobre o tesouro? Rafael continuou. A elite que você teme não está apenas em busca do ouro. Eles também buscam controlar o poder que uma descoberta como essa pode trazer. E se você não agir rápido, tudo o que você construiu aqui pode desmoronar como um castelo de cartas. Gabriela sentiu seu corpo estremecer. As conversas sussurradas que havia escutado na esquina na noite anterior faziam todo sentido agora. Mas ele tinha uma proposta. Havia um brilho nos olhos dele que a intrigava. Estou aqui para ajudar, Gabriela, mas você precisa entender que trabalhar com eles não é uma opção. Eles vão lhe oferecer tudo, mas há um preço que você não pode pagar. A única solução possível é unir forças com aqueles que realmente se preocupam com a comunidade. Essas palavras reverberaram em seus pensamentos. Se é que havia alguma esperança em suas mãos, essa poderia ser a solução.
mas ela não sabia se podia confiar nele. Ele era um estranho, e em tempos como esses, estranhos poderiam se revelar tanto aliados quanto inimigos. E o que você sugere que eu faça? A pergunta escapuliu, já sabendo que o caminho seria tortuoso. Revele a verdade ao seu povo, disse Rafael, a seriedade de seu tom quebrando a tensão. Conte o que você encontrou e o valor que ele pode ter. Vamos mobilizar a comunidade e, quem sabe, conseguir apoio. Eles têm que saber que essa é uma chance única para mudar tudo. A sala murmurou em desacordo. O medo de reviver a fome e a desilusão os tratava como vítimas. Mas Gabriela sabia que ignorar o que tudo isso significava era um risco ainda maior. Ela olhou para o grupo, pensando no que aquele tesouro poderia realmente fazer por eles. 8 anos lutando na correria de empregos diferentes, cuidando das filhas, tentando manter a dignidade. Agora havia uma possibilidade, um futuro, um novo começo. Dentro dela, a chama de determinação se reacendia. Mas viraria um incêndio ou uma simples luz? Gabriela olhou de volta para Rafael. E se algo der errado? E se essa elite se voltar contra a gente? Se você não tentar, a pergunta será, e se? Ele retrucou, fazendo o coração dela pulsar forte. Em meio à incerteza, um novo sentido de propósito brotou. Ela olhou para as faces ao seu redor, esperando encontrar coragem para o próximo passo. Certa de que nada poderia ser mais difícil do que enfrentar seus medos, deu um passo à frente. Então está decidido, disse com firmeza. Vamos lutar pelo que é nosso. Os rostos se iluminaram com esperança, mas uma parte dela ainda hesitava. Afinal, as consequências de suas escolhas estavam à espreita nas sombras, e a elite, ciente de seus passos, não ficaria parada. No silêncio que se seguiu, um desafio pairava no ar. Eles estavam prontos para lutar, mas ela se perguntava se realmente conheciam as profundezas do que estavam enfrentando. Com o olhar fixado em Rafael, percebeu que ele talvez soubesse mais do que estava disposto a revelar. Havia respostas entre eles, mas ela precisava da verdade. E a verdade? Essa poderia ser a chave que abriria portas ou a armadilha que selaria seus destinos. O que mais você não está me contando? Gabriela indagou, e a tensão aumentou. As próximas palavras de Rafael poderiam alterar tudo. Rafael hesitou, os olhos fixos nos de Gabriela, como se pesasse cada palavra que ia proferir. O silêncio era palpável, quase uma respiração contida. A elite que você teme não é um grupo qualquer. Eles têm controle sobre tudo, e o tesouro que você encontrou é apenas a ponta do iceberg. As palavras dele reverberaram na mente de Gabriela. O que Rafael sabia que ela não sabia. No fundo, ela sentia que os perigos eram maiores do que imaginava, mas não havia como voltar atrás agora. Você está falando de alguém específico? Perguntou, tentando manter a calma. Calma no meio do turbilhão que sua cabeça era. O olhar de Rafael se tornou sério, e ele inclinou-se em direção a ela, como se estivesse prestes a revelar um segredo vital. Sim, e esse alguém está mais perto do que você pensa. Alguém que anda sorrindo para você enquanto planeja o seu colapso. As palavras caíram sobre ela como um balde de água fria. Seria alguém do seu círculo, alguém em quem ela confiava. O pensamento a deixou gelada. Eu preciso que você me conte tudo, Rafael, cada detalhe. A voz de Gabriela era firme, mas carregada de uma vulnerabilidade que ela não conseguia esconder. A comunidade que dependia dela estava em perigo e ela não podia se dar ao luxo de hesitar. Rafael respirou fundo. Vou te contar tudo, mas você precisa entender que, a partir de agora, a sua vida e a vida de todos que você ama podem estar em perigo. Estou falando de poder, de riqueza e de pessoas que não hesitarão em fazer o que for preciso para proteger seus interesses. Um frio percorreu a espinha de Gabriela. Era isso que ela temia desde o início, o grande jogo do poder. O que você quer em troca? Porque sempre há um preço. Ele sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que misturava tristeza com determinação. Eu quero que você siga em frente com isso. Que você reúna os líderes da comunidade e a faça ver o valor do que foi encontrado. Eles precisam agir antes que o tempo se esgote.
O primeiro passo é sempre o mais difícil. A sala tinha se transformado em um campo de batalha silencioso. Cada par de olhos estavam fixos em Gabriela, esperando uma resposta. Mas havia um peso em suas palavras, e a responsabilidade a esmagava. Se tudo o que Rafael disse fosse verdade, as vidas de tantas pessoas estavam em jogo. Eu não posso fazer isso sozinha. Eles vão precisar estar prontos para os riscos, assim como eu. Vou reunir não só as lideranças, mas também a comunidade. Mas você precisa garantir a nossa segurança. As palavras de Gabriela eram firmes. Ela estava cansada de promessas vazias e precisava de um plano que fosse real. Vou ajudá-la, Gabriela. Só me deixe ser parte dessa luta. Rafael tinha um brilho nos olhos, um misto de esperança e determinação, mas a dúvida permanecia. Se entrarmos em conflito, não poderei prometer que saiamos ilesos, ela advertiu, seu coração acelerando. O que é mais valioso, o tesouro ou a vida das pessoas que amo? A pergunta ficou no ar, pairando entre eles como uma nuvem pesada. E se o tesouro for a chave para libertar todos nós, vale a pena arriscar, não acha? Rafael se inclinou mais para frente, a tensão da sala se transformando em um ponto de partida. Gabriela sentia que estavam à beira de algo grande e perigoso. Está certo. Juntos então, mas em um passo de cada vez. Não posso prometer nada sem um. Plano claro e mais informações. Ela olhou ao redor, percebendo que seus aliados precisavam de mais do que coragem, precisavam de clareza. As manifestações de apoio começaram a surgir entre os membros da comunidade, que agora pareciam mais determinados. A ideia de lutar por um futuro melhor ressoou em seus corações, mas os sussurros de dúvida ainda ecoavam. O que fariam se a elite realmente atacasse? Um passo de cada vez, então. A primeira tarefa é reunir os líderes e discutir a próxima ação. E você vem comigo, decidiu Gabriela, seu olhar firme em Rafael. Não havia mais espaço para hesitações, apenas um caminho à frente. Mas quando a assembleia acontecesse, seriam capazes de enfrentar a verdade que estava por vir? Rafael assentiu, e a atmosfera mudava. Eles estavam prontos para a batalha, mas a incerteza os seguia como uma sombra. Agora, mais do que nunca, Gabriela precisava se perguntar: o que era mais assustador? Encarar a verdade ou viver na escuridão da ignorância? E enquanto os primeiros raios da manhã começavam a entrar pela janela da sala, ela percebeu que a luta estava apenas começando. As horas se arrastaram enquanto Gabriela organizava a reunião. Em sua mente, os rostos dos líderes comunitários dançavam, cada um trazendo memórias e desafios que juntos haviam enfrentado. Ela sabia que não seria fácil convencê-los do que estavam em jogo, não apenas o tesouro, mas suas vidas, suas famílias e o futuro daquela comunidade. Quando o dia finalmente chegou, o ar estava carregado de expectativa. O centro de convivência estava decorado com bandeirinhas coloridas e mesas dispostas em um formato que formava um círculo. Era um espaço caloroso, mas naquela manhã ele sentia-se frio e pesado. Os primeiros a chegar foram Dona Lúcia e seu marido, seu Manuel, um casal que sempre esteve ao lado dela nas boas e más épocas. Seus olhares transmitiam uma mistura de preocupação e esperança. Ao vê-los, Gabriela respirou fundo e sorriu, mas no fundo sabia que o desafio que a aguardava era maior do que imaginava. Um a um, os líderes foram se acomodando. A tensão era palpável e logo que todos estiveram presentes, Gabriela tomou a frente. Obrigado a todos por estarem aqui. Hoje falaremos sobre algo sério. Sua voz tremia, mas a determinação pulsava em seu peito. Ela podia sentir as intenções de Rafael e isso lhe dava coragem. Recentemente descobrimos um tesouro que tem o potencial de mudar nossas vidas para sempre. Os murmúrios começaram, olhares se encontraram e muitas vozes questionadoras preenchiam o ambiente. Tesouro? O que isso significa? Como assim? Dona Lúcia perguntou, sua curiosidade bailando entre a esperança e a incredulidade. Gabriela avançou. Eu sei que pode parecer impossível, mas precisamos agir. Rafael me explicou que há muita gente poderosa à nossa volta, pessoas que não hesitarão em nos destruir para proteger seus interesses. Ela sentiu a urgência crescer e continuou. Precisamos nos preparar. Ter um plano não é só sobre o tesouro, mas sobre nossas vidas. O clima da sala
Mudou rapidamente. Algumas cabeças começaram a se balançar em concordância, enquanto outras pareciam cogitar a possibilidade da derrota. Seu Manuel se levantou, sua voz firme. E se isso for uma armadilha? E se tudo isso apenas nos colocar em perigo, Gabriela? Se não agirmos, o perigo será ainda maior. Um silêncio pesado envolveu a sala após suas palavras. Todos nós já enfrentamos dificuldades e por isso estamos aqui. Juntos, podemos nos proteger e lutar pelo que é nosso. As reações começaram a surgir, líderes conversando entre si, fazendo gestos e expressões preocupadas. O diálogo fervilhava pela sala e Gabriela percebeu que era o momento certo para tirar o coelho da cartola. Eu tenho um plano, disse, chamando a atenção de todos novamente. Rafael, que se mantivera em silêncio até agora, fez uma abordagem. Eu estarei aqui para auxiliar cada um de vocês. O conhecimento que tenho pode fazer a diferença entre nossa vitória e nosso colapso. As vozes se elevaram novamente, misturando dúvidas e esperanças. E então, como um sopro de vento, uma ideia começou a se formar. Cada um começou a entender a imensidão do que estavam prestes a enfrentar. Gabriela notou que a chama da determinação acendia nos olhos deles, e, embora o medo habitasse, havia ali uma vontade crescente de lutar por um futuro melhor. Mas antes que a conversa pudesse se intensificar, um barulho estrondoso interrompeu a reunião. A porta do centro de convivência se abriu com um chute forte e uma figura imponente se destacou na entrada. Todos os olhares se voltaram e um arrepio percorreu as costas de Gabriela. Era alguém que ela nunca esperou ver ali, e a tensão no ar subiu instantaneamente. Então, a reunião dos espertos começou sem mim? A voz do intruso reverberou no ambiente, e a dúvida voltou a rondar. Como eles responderiam a essa nova ameaça? Estaria a elite mais perto do que pensavam? A coragem começava a ruir enquanto o verdadeiro confronto se aproximava. O silêncio na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Gabriela sentiu o coração disparar e suas mãos começaram a tremer. O intruso, um homem alto e musculoso, adornado com um terno escuro que parecia mais apropriado para uma festa de gala do que para aquele espaço simples, parecia divertir-se com o cenário que criara. Seu sorriso era frio e arrogante, e seus olhos brilhavam com um poder que se refletia em todos os presentes. Quem é você? A voz de Dona Lúcia finalmente quebrou o silêncio. A incredulidade e a determinação estavam entrelaçadas em suas palavras, e isso deu um pouco de ânimo a Gabriela. Eu sou Diogo, e vim dizer que vocês estão brincando com fogo, respondeu o homem, gesticulando de forma negligente, como se a vida de todos ali não passasse de um jogo. Ele deu alguns passos à frente e a atmosfera se tornou opressiva. Gabriela respirou fundo. Estamos apenas tentando proteger a nossa comunidade. O que você quer aqui? Proteção? Ah, isso é muito. Doce. Diogo riu e o som reverberou nas paredes do centro de convivência, transformando o riso em uma angústia palpável. Eu quero apenas lembrar a vocês que poderosos têm olhos em lugares como este. O tesouro que vocês descobriram pode se tornar um peso nas suas costas se vocês não souberem lidar com ele. Rafael se postou ao lado de Gabriela. Sua presença era um alicerce necessária. Estamos prontos para lutar por nós mesmos. Não vamos deixar você ou ninguém mais nos intimidar. Sua voz havia ganhado firmeza, e isso parecia restaurar a esperança de alguns líderes. Diogo cruzou os braços, avaliando a situação. Lutar? Certo. Vão tentar lutar contra ventos fortes com um sopro. Mas, bem, eu gosto de desafios. O sorriso dele se alargou, revelando que ele já havia se acomodado na posição de ameaça. A verdade é que o tesouro que possuem não é só ouro. O conhecimento é a chave, mas é um conhecimento que poucos têm coragem de encarar. Os murmúrios recomeçaram entre os líderes comunitários, as expressões variando entre medo e determinação. Gabriela sentia a tensão em seus ombros, mas não podia deixar que a dúvida a dominasse. O que você quer dizer com isso? Ela precisou forçar as palavras, mas o ardor em seu olhar não podia ser negado. Você realmente quer saber? Ele se divertia com o suspense que criara.
Até agora, vocês acham que têm um tesouro em mãos, mas o jogo é muito mais profundo. E acredite, nem todos os jogadores são claros como água. Na verdade, muitos estão nas sombras, prontos para atacar. Gabriela trocou olhares com Rafael e seu Manuel, que agora pareciam mais decididos. Nós vamos descobrir a verdade, Diogo, e não temos medo de enfrentar as sombras. O intruso pareceu abalar-se brevemente, mas logo repôs a máscara de desdém. Então está feito. A luta está apenas começando. Boa sorte, porque vocês vão precisar. Com um movimento rápido, ele virou-se e saiu do centro de convivência, deixando um rastro de inquietação. A tensão pairou no ar por alguns instantes. Gabriela notou as expressões de cada líder se transformarem lentamente de medo para clareza. Era hora de agir. Pessoal, precisamos nos unir mais do que nunca. Diogo pode ser apenas um mensageiro de ameaças, mas não vamos permitir que ele defina nosso destino. Com um murmúrio de concordância, mais vozes começaram a emergir. Parecia que a reunião estava voltando à vida, mas sempre havia um quê de temor. A imagem de Diogo imponente e provocador se misturava com a necessidade de agir e proteger não apenas o tesouro, mas a liberdade da comunidade. Quando Gabriela se preparava para delinear seu plano, alguém bateu à porta. O barulho foi abrupto e o ambiente pareceu congelar novamente. Todos se viraram e seus corações aceleraram. O que mais poderia acontecer? Seria um aliado ou outra ameaça? As perguntas pairavam no ar e Gabriela não podia deixar que o verdadeiro teste estava apenas começando. A porta se abriu lentamente. E uma figura magra e encapuzada entrou na sala. O que imediatamente se destacou foi o olhar temeroso que essa pessoa lançou ao redor, como se estivesse fugindo de algo mais sombrio do que a própria ameaça vivida naquele momento. Gabriela sentiu seus instintos ficarem alertas. Quem era aquela pessoa e o que trazia consigo? Desculpem, eu não quero causar problemas. A pessoa gaguejou, puxando o capuz para trás e revelando um rosto familiar. Era Carla, uma jovem da comunidade que tinha se afastado nos últimos meses. O que explicava sua presença agora? Carla, o que você está fazendo aqui? Gabriela não conseguiu esconder a surpresa e a preocupação na voz. A jovem sempre foi cheia de sonhos e esperanças, mas naqueles últimos tempos parecia perdida, como se a vida tivesse tirado todas as cores dela. Eu soube que algo estava acontecendo. Vi o Diogo e fiquei assustada. Eu precisava vir. Escute, eu tenho algo para vocês. A voz de Carla embargava e todos na sala observavam com grande expectativa. Rafael e Dona Lúcia se aproximaram, incentivando-a a falar. A pressão no ar estava quase palpável. O que você sabe, querida? Dona Lúcia questionou, o carinho em seu tom fazendo a jovem relaxar um pouco. Carla respirou fundo e antes que pudesse começar, uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Estive ouvindo coisas sobre o tesouro, sobre o que Diogo realmente quer. As coisas que têm acontecido esta semana na região não são apenas rumores. Os olhares se intensificaram. Gabriela e os outros líderes trocaram olhares intrigados. O que aquela jovem sabia que poderia mudar a situação? Fala, Carla, estamos prontos para ouvir, insistiu Rafael, seu olhar cheio de esperança. Ele, Diogo, não está sozinho. Existem outros, pessoas influentes que estão atrás do que vocês encontraram, e não é apenas o ouro. Carla hesitou, como se tivesse dificuldades para colocar em palavras o que soubera. É um mapa para outros tesouros que podem mudar tudo, e eles farão qualquer coisa para consegui-lo. O coração de Gabriela disparou. Um mapa? Como? Algo que parecia apenas uma lenda poderia se tornar tão real? E como você soube disso? A jovem devolveu intrigada. Meu pai, ele costumava trabalhar com eles, numa pesquisa que parecia inofensiva, mas... A voz de Carla falhou. Ele me contou quando era pequeno, mas depois que eles o deixaram de lado, eu sabia que era sério, e desde então eles vêm atrás de mim, querendo que eu me cale. Por que você não nos avisou antes? Seu Manuel perguntou, a angústia em seu tom fazendo com que todos na sala sentissem que o tempo estava correndo, como uma areia que escapava entre os dedos. Carla olhou ao redor, seus olhos nervosos, mas cheios de determinação. Eu estava com medo, achava que eles iriam me encontrar. Eu achava que se surgisse, os colocaria em perigo. Mas agora percebo que isso não é só sobre mim, é sobre todos nós.
O som de um grito distante cortou o ar, fazendo todos os presentes se sobressaltarem. A urgência tomou conta da sala. Precisamos agir. Se Diogo e seus aliados realmente estão atrás de nós, precisamos nos preparar para o que vem a seguir, disse Gabriela com a voz firme. Carla, você precisa nos ajudar a decifrar esse mapa e precisamos unir a comunidade para nos protegermos. Mas enquanto a energia se alterava, um pensamento inquietante iluminou a mente de Gabriela. E se as sombras que Diogo mencionou não eram apenas inimigos externos? E se aquelas traições pudessem vir de dentro? O peso da responsabilidade encheu a sala, e enquanto os líderes começavam a formar um plano, uma nova batida na porta reverberou. Mas desta vez, algo dentro do peito de Gabriela fez seu coração quase estagnar. Seria outro amigo, um aliado ou alguém que trazia outras trevas à superfície? O som da batida na porta ecoou intensamente, como um tambor em um coração acelerado. Gabriela congelou, o olhar fixo na entrada, enquanto todos os outros também pareciam varridos pelo mesmo misto de ansiedade e expectativa. O que estaria do lado de fora? Um aliado disposto a ajudar na luta contra Diogo ou uma nova ameaça? A porta rangeu lentamente, revelando um homem alto e robusto, com um olhar decidido. Era Arnaldo, um velho conhecido da comunidade e um respeitado mecânico local. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido de uma distância considerável. Além da respiração acelerada, havia algo diferente em seu olhar, uma sombra de desespero. Eu não sabia onde mais ir, Arnaldo declarou, a voz tremendo ligeiramente. Diogo, ele está perto. Meus amigos foram abordados no bar esta noite. Eles ouviram coisas, planos sobre vocês, sobre o mapa. Gabriela sentiu um frio na barriga, os pensamentos fervilhando em sua mente. O que você quer dizer com planos? Arnaldo deu um passo à frente, olhando para cada um dos presentes. Estão dizendo que a comunidade vai sofrer pelas escolhas de alguns. Não é só o tesouro, é muito mais. Eles querem poder, controle e não hesitarão em eliminar quem estiver no caminho. Dona Lúcia cobriu a boca com as mãos, o olhar assustado. O peso das palavras de Arnaldo parecia como uma marreta, atingindo a todos com a dura realidade que não queriam aceitar. Gabriela olhou para Carla, que estava paralisada, e então para Rafael, que tinha o semblante tenso. Era um momento delicado, onde cada palavra contava. Precisamos de um plano, Gabriela disse, já sentindo a pressão crescendo. Se eles sabem de nós, não podemos ficar parados. Precisamos agir rápido. Arnaldo, você pode nos contar mais sobre o que seus amigos ouviram? Ele assentiu, buscando as palavras com cautela. Ouvi murmúrios sobre um encontro, em um lugar isolado, perto das antigas ruínas na cidade. Eles falam em reunião e próximos passos. O que isso significa? Não sei, mas está claro que estão planejando algo grande. O ar na sala estava pesado e todos pareciam pensar na mesma coisa, a urgência da situação. O que poderia ser? Mais sombrio do que já tinham enfrentado? Gabriela inspirou profundamente, tentando reunir a coragem que sentia se esvaindo. Precisamos ir até lá, disse ela, firme. No entanto, temos que ser discretos. Se eles estão observando, não podemos deixá-los perceber nossos movimentos. Rafael, que até então escutava em silêncio, finalmente interveio. E se formássemos grupos? Alguém poderia ir verificar o local, outros poderiam se infiltrar nas redondezas e informar o que está acontecendo. Precisamos de inteligência, conhecimento. Não podemos nos deixar ser pegos de surpresa. A ansiedade se fez presente em cada expressão, mas um lampejo de esperança também surgia. Juntos estavam decididos a lutar, a se defender. Aquela união era como um combustível nas veias, tornando-os mais fortes. Enquanto a conversa avançava, um senso crescente de determinação tomou conta de todos. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida pairava no ar. Poderiam realmente confiar nas ações de cada um, considerando as sombras que poderiam estar dentro deles mesmos? Se algo der errado, e se algum de nós for capturado? Carla murmurou, a preocupação filtrando em seu olhar. Antes que alguém pudesse responder, o som de algo quebrando ao longe interrompeu a conversa. Um estalo agudo, quase como um aviso. Todos se voltaram para a janela, o coração na garganta. O que estava acontecendo lá fora?
A tensão era palpável e, enquanto buscavam uma resposta, Gabriela não pôde deixar de sentir que mais segredos estavam prestes a serem revelados. Ela olhou para os rostos de seus amigos e líderes, sabendo que o caminho à frente seria mais difícil do que imaginavam. Precisamos ir, agora, disse ela, a voz firme. A hora da verdade está chegando e, para enfrentá-la, precisamos estar unidos mais do que nunca, senão o custo pode ser alto. Com cada um determinado a se preparar, a porta da sala se fechou novamente, mas a dúvida ficou pairando. O verdadeiro inimigo estaria mais perto do que pensavam, e de que forma as relações ocultas estariam entrelaçadas nessa luta. A atmosfera na sala estava carregada, um eco de tensão pulsando em cada coração presente. Todos sabiam que a decisão de agir imediatamente traria consequências, mas a incerteza do que ou quem poderiam encontrar era uma espada de 2 gumes. Gabriela agarrou o braço da cadeira como se aquilo a ancorasse. Vamos dividir as tarefas então, sugeriu Rafael, quebrando o silêncio. Eu e Arnaldo podemos ir até as ruínas e dar uma olhada no que está acontecendo. Enquanto isso, você, Carla e Dona Lúcia podem se manter aqui, prontos para ajudar se necessário. Carla, visivelmente nervosa, passou a mão pelos cabelos, pensando em todos os riscos. E se formos descobertos, o que faremos se encontrarmos os homens de Diogo lá? Precisamos ter um plano de fuga, Arnaldo respondeu. Se a situação esquentar, devemos saber como recuar sem alcançá-los. O diálogo estava fervilhando. Cada sugestão era um passo adiante e um passo a mais para longe do medo. Gabriela respirou fundo e tomou a dianteira. Então vamos nos preparar. Precisamos de algo que possa nos ajudar a escapar. E também devemos acender uma luz, um sinal que nos mostre onde estamos. A urgência do momento cobrava seu preço. Cada um foi se apossando de uma pequena parte das ações a serem realizadas, como um quebra-cabeça que começou a tomar forma. Mais uma vez, a união que os ligava mostrava-se essencial. Quando chegaram ao local, Arnaldo e Rafael sentiram o ar gelar. As ruínas pareciam escuras e ameaçadoras, uma presença que fazia o coração disparar. Se uma sombra poderia atacar a qualquer momento, eles precisavam ser rápidos. Rafael sussurrou: "Vamos nos separar. Eu vou para aquele lado, você verifica a área à direita. E qualquer coisa, um grito, um sinal, qualquer coisa, a gente corre." O mesmo instinto que guiava Gabriela agora pulsava forte entre os 2 homens. Eles avançaram, cada um em busca de descobrir o que realmente se escondia por trás daquela reunião misteriosa. Enquanto isso, no abrigo, Gabriela dirigiu-se a Dona Lúcia e a Carla. Precisamos de algo para nos manter alertas, alguma coisa que possamos usar como proteção. Acha que tem algo por aqui? Na garagem tem algumas coisas de jardinagem, quem sabe umas pás ou enxadas, e também alguns sprays de insetos. Podemos usar de alguma forma. Carla respondeu, tentando esconder o tremor na voz. É melhor do que nada. Vamos lá então, Gabriela disse, tomando a frente. Elas caminharam, o barulho dos próprios passos ecoando na caminhada um tanto hesitante. Cada canto escuro parecia guardar segredos, cada barulho provocava sustos. De repente, o som de passos se aproximou. O sangue de Gabriela gelou. Ela estava prestes a se espremer contra a parede quando um rosto familiar surgiu. Era Elias, um jovem morador da comunidade que conheciam bem. Ele parecia desorientado. "O que você está fazendo aqui?" Gabriela questionou, aliviada e confusa ao mesmo tempo. "Eu vi carros estranhos perto do bar. Fui tentar descobrir o que rolava e acabei me perdendo. O que está acontecendo?" Elias olhou para elas com olhos grandes, cheios de preocupação. "Estamos tentando nos proteger, Elias, mas parece que estamos todos juntos nessa agora", disse Carla, as palavras finalmente tomando sentido. Os 3 se uniram, um misto de nervosismo e determinação ardia dentro deles. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pela promessa não dita de se protegerem uns aos outros. "Muita coisa está em jogo", Gabriela finalmente murmurou. "Precisamos agir rápido. O que quer que estejam planejando, não podemos ficar de fora." Mas, enquanto as palavras eram ditas, um grito distante cortou o ar. Um eco aterrador que silenciou todas as esperanças de um plano seguro. O coração de Gabriela disparou, e a única coisa que ela conseguia pensar era o que havia dado tão errado. Com a adrenalina a mil, ela olhou para os 2 ao lado. "Vamos, temos que ir! O verdadeiro terror não quer esperar!" E enquanto avançavam, um pensamento opressivo pairava no ar.
até onde seriam capazes de ir para proteger a comunidade. A verdade estava se revelando, mas, a cada passo à frente, a pergunta ecoava em suas mentes e corações. Quem realmente estava na linha de frente da batalha? A adrenalina pulsava nas veias de Gabriela enquanto ela avançava pela rua com Elias e Carla. O grito distante ainda ecoava em sua mente, uma lembrança clara de que estavam em perigo e de que cada segundo contavam. Eles precisavam descobrir o que estava acontecendo e se preparar para o que poderia surgir. A tensão era palpável. Ao se aproximarem das ruínas, avistaram Arnaldo e Rafael. Os dois pareciam preocupados e rapidamente notaram a presença de Gabriela e os outros. — O que aconteceu? Perguntou Rafael, a voz baixa, mas urgente. — Um grito. Precisamos agir. Temos que descobrir o que está por trás desses encontros, respondeu Gabriela, enxergando o brilho determinado nos olhos dele. Arnaldo assentiu, sua expressão carregada. — O que encontramos aqui não é bom. Precisamos ser rápidos. Eles podem estar planejando algo maior. Logo, todos estavam reunidos, criando um círculo de confidência. — Precisamos dividir as tarefas, sugeriu Rafael. Arnaldo e eu podemos investigar a área externa, enquanto vocês ficam em segurança. Se algo der errado, a gente faz um sinal. A ideia de ficar para trás não agradou a ninguém, mas Gabriela sabia que essa poderia ser a única opção. Não podemos correr riscos desnecessários, mas é vital que saibamos qual é o plano deles, afirmou, olhando cada um nos olhos para transmitir confiança. O grupo decidiu que, enquanto Rafael e Arnaldo saíam da segurança das ruínas, Carla, Elias e Gabriela ficariam em um local de observação, prontos para cuidar de qualquer informação que pudessem receber. Assim que os homens se afastaram, o silêncio tomou conta do espaço. As horas pareciam se arrastar. A cada estalo de galho ou sussurro do vento, a ansiedade crescia. — Você acha que eles conseguirão descobrir alguma coisa? Indagou Elias inquieto. — Eles vão conseguir. Estão focados e determinados, respondeu Gabriela. Mas, no fundo, a ansiedade consumia seu pensamento. O que aconteceria se a elite os pegasse? E se as ameaças se tornassem reais? Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Rafael e Arnaldo voltaram. A expressão deles era sombria. Havia muito mais pessoas do que pensávamos. A conversa estava muito intensa. Eles falavam sobre o mapa e estavam dispostos a tudo para obtê-lo, disse Rafael, a voz baixa. Gabriela sentiu o coração disparar. Precisamos encontrar esse mapa e denunciá-los. Essa pode ser nossa chance de neutralizar a ameaça antes que eles ajam, sugeriu, a esperança começando a brilhar outra vez. Arnaldo olhou ao redor, tomando cuidado com cada palavra. Mas temos que ser rápidos, porque o que quer que eles planejem não deve demorar a se concretizar. A comunidade, nossos filhos, estão em perigo. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Logo, uma estratégia começou a se formar. Eles se uniriam ao restante da comunidade e juntos iriam enfrentar a elite. Estaremos mais fortes assim, juntos, disse Gabriela. Mas quando começaram a montar planos, um novo barulho cortou o ar. Passos. Se aproximando. O grupo rapidamente se escondeu, o coração na garganta. Era uma patrulha da elite, e eles estavam mais próximos do que jamais estavam. Gabriela segurou a respiração, e o medo paralisou todos os presentes. As vozes se tornaram mais altas, e lágrimas de preocupação queimaram os olhos de Carla enquanto ela sussurrava. E se eles variarem um ataque, o que faremos? Gabriela sentiu uma onda de determinação. Ela não havia lutado tanto para desistir agora. Vamos sair pelo fundo. Se mantivermos a calma, podemos nos mover para a segurança antes que eles nos vejam, sussurrou, mirando o caminho que haviam seguido. Quando saíram, todos estavam em um silêncio sepulcral, mas a urgência prevaleceu. Enquanto se afastavam, um grito veio do fundo. A elite descobrira sua presença. A adrenalina tomou conta. O pânico cresceu. «Corra!» gritou Arnaldo, levando todos na frente, e os passos pesados da elite eram como trovões na distância. Gabriela notou um caminho numa rua lateral. «Ali, vamos por aquele beco!» Todos se seguiram e correram para o que esperavam ser um abrigo temporário.
Enquanto se moviam, superfícies conhecidas tornaram-se difusas, a sensação de controle escapando de suas mãos. O barulho dos homens em busca deles estava cada vez mais próximo, mas algo estranhamente iluminador crescia dentro de Gabriela. A luta por sua comunidade a tornava mais forte. Finalmente, alcançaram um esconderijo atrás de um antigo galpão. O grupo se agachou, respirando ofegantes, mas aliviados por terem escapado. Nesse momento, Gabriela entendeu que não importava o que acontecesse a seguir. Eles estavam juntos, e essa unidade era o que lhes daria força. Preparem-se, disse Gabriela, olhando nos olhos de cada um. A luta não acabou. Precisamos enfrentar a elite e, se necessário, eles conhecerão a força da comunidade unida. E assim, entre o medo e a determinação, um novo plano começou a se formar na mente de Gabriela. Se o tesouro era a chave, então a verdade e a luta pela liberdade eram os pilares. Naquele instante, a jornada os tornara uma verdadeira família e juntos lutariam por uma nova história. E nesta história seria o amor pela comunidade, a coragem em enfrentar adversidades e a força de seus laços que finalmente iluminariam o caminho. Agora, se você ficou emocionado com essa conclusão incrível, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo com amor e histórias espetaculares. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua opinião é valiosa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.